Bom, vamos começar, pessoal. Tudo certo, Marcelo? Podemos começar? Vamos lá, podemos sim. Conexões Digitais, organizado pela Red Hook School. Hoje estamos no nosso segundo episódio. Para quem está entrando agora, vocês podem abrir a janelinha de chat ali embaixo e fazer suas perguntas quando quiserem. Tá? Eu vou fazer a moderação dessas perguntas. A gente pede para que não façam perguntas de caráter político ou similar, tá? A gente não vai trazer essas perguntas para público. Lembrem que essa sessão está sendo gravada, tá? E depois vai ser disponibilizada abertamente para o público, então cuidado aí se vocês têm alguma pergunta de cunho mais sensível, deixe para mandar depois diretamente para nós, tá? Meu convidado de hoje é um amigo meu, né, que já foi meu colega também, Marcelo Ribeiro, da Olist. Eu vou deixar que ele se apresente e fale um pouquinho sobre o papel dele na Olist. Legal, Obrigado, gente. Marcelo, pela presença aí, valeu. Obrigado, Kavinsky, obrigado, Red Hook, Celinha, todos pelo convite. É um prazer para mim estar aqui. Para mim, ser entrevistado, enfim, moderado pelo Kavinsky é muito legal. Como ele disse, a gente foi colega de trabalho na iCherry, enfim, passei bastante tempo lá com ele, e agora a gente está aqui seguindo caminhos paralelos, mas certamente que cruzam aí, né, em vários pontos. Como o Kavinsky disse, né, eu hoje sou um dos gerentes de marketing lá do Olist, tá? Estou lá no Olist já há 4 anos e alguns meses, e tenho aí uma bagagem maior dentro da área de gestão de conteúdo, SEO, mídias sociais, marketing de conteúdo de uma maneira geral. No Olist, eu fui para lá há 4 anos para formar a área de marketing digital, o que para mim foi bem interessante, porque me fez entrar em contato com outras áreas que eu ainda não tinha entrado em contato, né, como a própria área de eventos, mídia offline, enfim, um pouco de tudo, né? Trabalhar em startup e você não achar que você não vai fazer um pouco de tudo é meio ilusório, assim, então é uma grande escola realmente. Então é isso, assim, hoje o meu papel lá tá muito ligado a essa parte de conteúdo atrelado à performance, né? Não tem como tirar a performance dessa história de forma alguma. Muito legal, muito obrigado mais uma vez pela presença, Marcelo. Só lembrando aí o pessoal que está assistindo, se vocês quiserem mandar perguntas, vocês podem abrir a janelinha de chat no menu inferior aí da tela de vocês, e aí mandem suas perguntas que eu vou estar moderando, tá? Marcelo, para a gente começar, só para a gente ter certeza que todo mundo está na mesma linha, fala um pouquinho da Olist, o que é a Olist, o que ela faz? Tá, a Olist é uma empresa de Curitiba, tá, criada há 5 anos. Ela, na verdade, é uma evolução de uma outra empresa que existia, né, o fundador dessa empresa anterior, nosso atual CEO, Thiago Dalvi, ele, enfim, tem uma história grande ligada ao comércio, e ele criou uma empresa chamada Solidarium, lá atrás, isso em 2008, 2007, e essa empresa evoluiu desde uma loja em shopping para um marketplace, né? Isso é um lugar de negócios voltado para o público de artesanatos, para o mercado de artesanatos. Basicamente, ele fazia a ponte entre quem produzia artesanato e queria vender. O Olist nasce quando ele vai para os Estados Unidos fazer uma aceleração para essa empresa, então ele vai para os Estados Unidos como Solidarium e ele volta de lá como Olist, porque nos Estados Unidos ele entende que ele não precisava necessariamente ficar apenas ligado ao mundo dos artesãos, e ele poderia ajudar a qualquer lojista a vender mais, né, a ter contato com mais clientes por meio de marketplaces. Então, o Olist, ele é uma grande loja dentro dos marketplaces, né? O modelo de negócio do Olist, ele é basicamente uma loja formada hoje por mais de 12 mil outros lojistas,
e sem sem qualquer produto no seu estoque, né, no nosso estoque. Hoje a gente não tem um estoque. É muito comum as pessoas acharem que o Olist é uma loja de fato com estoque e tudo mais, e não é. Na verdade, os nossos estoques, eles são os estoques dos nossos parceiros. E a gente, né, o Olist, ele é essa loja dentro dos marketplaces. Então, a gente pega aí os principais marketplaces do Brasil. Hoje, o Olist está em 11 marketplaces. Alguns deles são de nicho, né, então são marketplaces específicos de algumas categorias, mas a gente está nesses marketplaces, e os lojistas que querem apresentar seus produtos dentro da nossa loja, né, que tem algumas vantagens aí em relação a, por exemplo, o lojista vender direto no marketplace, ele consegue, com um único contrato, entrar nessa loja e estar com seus produtos distribuídos. Então, basicamente, o que a gente faz é acelerar vendas, é dar liquidez no estoque dele, liquidez para o lojista, e fazer com que ele chegue a muito mais gente de uma maneira bem mais simplificada, bem mais rápida. Legal, obrigado pelo esclarecimento aí. Uma curiosidade minha, quando você entrou na Olist há 4 anos e alguns meses, quantas pessoas tinham trabalhando lá? Olha, eu sou o funcionário número 37, mas não tinha 37 pessoas, porque já tinha saído algumas pessoas. Eu não me lembro ao certo, mas eu acredito que umas 25 pessoas, entre 25 e 30 pessoas, com certeza não passava disso. Legal, e hoje são quantos? E hoje são quase 400 pessoas, 380 e tantas pessoas. Legal. Conta pra gente como que é essa experiência de trabalhar numa startup e nesse crescimento aí meteórico de vocês. Assim, é um desafio, muito legal. Assim, eu gosto muito de sentir esse crescimento e fazer parte desse crescimento. Eu já tinha participado disso quando eu trabalhei na iCherry. O crescimento ele aconteceu. No Olist ele aconteceu da mesma forma, só que um pouco ainda mais acelerado, né? Por conta até da natureza do negócio, enfim, que exige uma presença né, de recurso humano ali um pouco maior. Então, o interessante é que chega um momento, né? A gente começa. É engraçado que a gente tinha marcos, assim, né? O marcos do tipo, vamos chegar a 100 pessoas, o que vai acontecer? 150. Né? A gente tem alguns membros de board que comentavam, cara, chegando em 150, vocês vão começar a entrar em outro mundo, ali entram na estatística, né? Começam a acontecer algumas coisas, enfim, do tipo, você não reconhecer as pessoas, ou eventualmente ter esse ou aquele comportamento, né? Alguns aconteceram, outros não, mas acho que esse foi o maior desafio. E o principal agora, com quase 400 pessoas, né, é justamente o desafio de manter a cultura da empresa, né? Eu acho que esse foi o principal ponto que nós, né, da gestão da empresa, né, a gente também, eu vi a empresa passar de um nível de gestão mais horizontal para algo mais verticalizado também. E sempre nessas mudanças, a gente trazia, né, o Thiago sempre trazia, cara, a gente não pode perder a nossa cultura, a gente não pode perder nossos valores. E isso foi, e ainda é, algo que a gente valoriza muito, assim. Então, cerimônias, manutenção dos próprios valores sempre ativos e sempre presentes em todos os momentos possíveis, né, do dia a dia da empresa, fazem com que a gente mantenha essa cultura e esses valores muito presentes. Eu acredito que esse tenha sido o maior desafio. Um outro desafio, Kavinsky, que é legal até pelo momento que a gente está vivendo, em que a empresa 100% passou a ser remota, né, como diversas outras, um desafio nosso nesse crescimento foi adotar a política de remotos para os nossos desenvolvedores. Nós somos uma empresa de tecnologia antes de qualquer coisa, então o nosso core ali, business, eram desenvolvedores. E a gente utiliza uma linguagem, né, de tecnologia que era mais rara 4 anos atrás do que hoje, né, que é a linguagem Python, e chegou um momento que a gente não conseguia mais programador de Python aqui em Curitiba.
né? Ou estavam aqui com a gente, ou estavam em outras, mas enfim. E a gente começou a abrir para outras cidades e até mesmo para outros países. Então, esse foi um desafio de crescimento. Como manter uma cultura remota com desenvolvedores que geralmente têm uma característica própria de trabalho, né? Um trabalho focado, um trabalho e que ele acaba sendo muito mais individual ali, e como fazer com que esse colaborador se sentisse ainda parte da empresa. Então, foi um desafio que a gente conseguiu superar e que nos ajudou e tem nos ajudado agora nesse momento de remoto total. Então, o Olist, antes da quarentena e tudo mais, já era referência em trabalho remoto, né, na área de tecnologia, e quando a gente precisou ser remoto, foi muito interessante, porque os remotos que sempre estavam isolados, cada um na sua casa, enfim, Brasil afora, e alguns até fora do país, todos eles viraram para nós, né, para nós presenciais, e falaram, gente, se vocês precisarem de ajuda para entender como trabalhar remoto, a gente explica para vocês, e cerimônias, ferramentas, processos, isso foi muito legal. Um dos nossos valores, né, que somos todos donos, foi muito valorizado nesse momento. Eles puxavam isso para eles, foi bem legal. Muito legal. Tem uma pergunta do Bob Maroc, ou Maroche, desculpa, Bob, se eu estou falando errado, acho que já foi respondida, né? Tem pessoas fora de Curitiba, sim, né? Não estão todos alocados aqui. Até antes da crise do corona, quantas pessoas trabalhavam remoto, quantos por cento, mais ou menos? Mais ou menos acho que uns 20%, assim. Como a aceleração ela foi muito rápida, principalmente no último ano e meio, eu confesso que chegava uma hora que eu perdia um pouco até da noção de quantas pessoas estavam entrando e de quem entrava, porque por serem remotos, e o legal é que a gente sempre traz o remoto, a primeira semana do remoto é em Curitiba, então ele tem uma imersão, às vezes até mais de uma semana, em Curitiba, mas mesmo assim ficava difícil entender essa quantidade, mas eu acredito que uns 20% ali era remoto, um número, e assim, a maioria, esmagadora maioria de desenvolvedores. E esses desenvolvedores, anualmente a gente traz todas as pessoas remotas, somente no final do ano, na verdade, próximo à nossa festa de final de ano, a gente traz todo mundo remoto para cá, faz o chamado bootcamp do Listing, que a gente tem uma série de atividades de desenvolvimento não só para a empresa, mas também com projetos específicos que podem ser usados e feitos naquele momento, aquele tipo de projeto que você não consegue fazer no seu dia a dia, mas você gostaria de aplicar em algum momento na empresa e resolver. O bootcamp é para isso, assim, eles vêm para cá e ficam fazendo outros trabalhos, circulando pelas áreas, entendendo o que há de problemas e ajudando com as soluções. Então, mas respondendo definitivamente depois da volta, é isso, assim, uns 20%. Legal. Obrigado pela pergunta, Bob. Quem quiser fazer pergunta, pode fazer pergunta aí na janela de chat. Vocês podem abrir o chat no menu inferior, tá? E eu vou ir moderando essas perguntas. Marcelo, vamos falar um pouquinho de negócios, né? Claro. Conta para a gente aí como é que uma empresa deve se preparar para fazer essa transição de offline para digital. O que você acha importante levar em consideração no momento que você está indo para o digital para comercializar, né? Sim. Existe uma série de mitos nesse momento da digitalização, né? E a gente está falando, talvez, eu não acredito que seja o nosso, né, as pessoas que estejam aqui, mas a grande maioria vai acabar entendendo e achando que estar na internet é algo fácil e que já resolveria o problema delas, né? Por exemplo, ter um site já automaticamente vão cair vendas e solicitações de serviço de uma maneira rápida e fácil, né? Alguns talvez tenham essa sorte, ou enfim, essa característica, mas não é o que acontece na grande maioria. Então, um planejamento
primeiro, de mercado, entender se esse produto tem demanda, se esse produto ele pode ser vendido pela internet, se esse produto chega inteiro, ou ele tem um tempo de envio também é adequado, de acordo principalmente comparado com os concorrentes, entender a concorrência é algo bem importante, entender como a concorrência se posiciona, como a concorrência anuncia esses produtos, enfim, fazer todo o trabalho de planejamento para saber aonde ele vai pisar, né? Então, nesse meio do caminho, existem algumas formas de facilitar esse processo todo. De forma alguma, a gente, como empresa, né, eu como representante de uma empresa que trabalha dentro de marketplaces, a gente não incentiva que a pessoa tenha um site, por exemplo, de maneira alguma. Eu acho que o ideal, o que a gente sempre fala é todos os caminhos são importantes, todas as presenças são importantes, mas existem algumas formas mais rápidas de se chegar, por exemplo, num volume, numa atração de vendas, que pode, obviamente, mudar depois a construção da marca, a construção do site próprio, né? A ida aos marketplaces é um desses caminhos, né? A gente pode falar um pouco mais sobre isso, mas, em geral, Kavinsky, a ida do offline para o online é algo que foi acelerado agora de maneira absurda, né? A gente tem aí um crescimento da demanda para digitalização de estoques de uma maneira que não se via e não se imaginava, né? Eu não me lembro agora exatamente quem disse isso, mas eu sei que rolou essa conversa internamente lá no Olist, que alguém ouviu um comentário de que o que a gente veria aí, talvez, em 5 anos de período de digitalização, a gente vai ver certamente em 5 meses. Então, é algo que a gente vai realmente aproveitar aí disso, né, a gente pode dizer assim, desse momento de quarentena, enfim, desse momento adverso que a gente está vendo. Tem uns números interessantes, Kavinsky, que eu estava olhando até para a gente conversar, né, num estudo do Boa Vista, né, da empresa lá do SCPC, de proteção ao crédito. Eles comentam aqui que eles fizeram uma pesquisa, e saiu na Exame isso na primeira semana de abril, 42% das empresas, o e-commerce representa apenas 10% do faturamento. Então, assim, ainda é algo muito distante do geral, né, da grande massa de lojas e lojistas do Brasil, né? Então, é algo que, certamente, esse momento que a gente está vivendo agora está mexendo com essa realidade. Sim, sem dúvida. Vamos falar um pouquinho do corona e tudo mais. Eu só queria, e já vou chegar nas perguntas aí do Vinícius Nunes, só para a gente deixar todo mundo na mesma linha de novo, explica um pouquinho como é que funciona um marketplace. Se eu sou uma loja, por exemplo, tá? Sou uma loja de livros usados, e eu só tenho uma loja física, sei lá, em São Paulo, e quero começar a vender online, né? Não tem um site, como é que funciona esse processo, desde, né, para colocar os produtos à venda até a parte logística, né? Como é que... Eu vou pegar esse teu exemplo, eu só vou tirar os usados do exemplo, porque ele vai limitar um pouquinho a qual marketplace você poderia vender. Tá? Quando a gente fala de marketplace como os grandes que a gente tem, tirando o Mercado Livre, todos os outros vão trabalhar apenas com produtos novos, né, com nota fiscal e tudo mais. Mas pegando esse exemplo, que é um ótimo exemplo, você tem uma loja de livros, você tem uma loja física, está limitado ali a sua rua, seu bairro, quem sabe ali a sua cidade, tem um volume X de vendas, talvez esse volume não seja o ideal. Pessoal, eu não sei se é o Alessandro, mas tem alguém com o microfone aberto. Então, você tem essa limitação e chega um momento que você vai falar, poxa, eu preciso vender mais, eu gostaria de ter mais visitas, mais vendas. Uma das opções é você entrar num marketplace, né? Então, o que é o marketplace, né? Pegando a tradução, enfim, o conceito básico do marketplace é um local de negócios, né? Um local de vendas, mas
indo para o conceito de fato, como é o marketplace hoje, ele nada mais são do que sites grandes, que são sites de e-commerce, que oferecem ou que disponibilizam parte do seu público, do seu grande acesso, da sua visibilidade para terceiros. Eles oferecem, alugam esse espaço para que você coloque seu produto lá e se beneficie desse gigantesco tráfego que eles recebem diariamente, semanalmente. Fora o Mercado Livre, que é hoje o maior marketplace do Brasil, com maior volume, e também é um marketplace puro, isso é, todo o seu conteúdo, todos os produtos, eles são de terceiros. Os outros marketplaces, Americanas.com, Submarino, os da B2W, se pegar a Via Varejo também, Ponto Frio, Casas Bahia, enfim, são diversos aqui, pegando Curitibano também, Madeira Madeira, entre outros, são sites que têm as duas opções de venda: produtos próprios, chamados de UP, que são os produtos das próprias lojas, e tem os produtos oferecidos, que é aquele, quando você entra num site de vendas, você vai encontrar lá vendido e entregue por, daí tem o nome da loja. Esse é um produto de marketplace, que é um produto terceiro. Esse produto, na sua grande maioria, alguns casos, algumas exceções, na sua grande maioria, está na loja do parceiro. Então, a Americanas ou o Mercado Livre não tem esse produto em estoque. Quem tem é o parceiro. Então, o Olist, fazendo o gancho agora com o que é um marketplace, ele é uma dessas lojas lá dentro, mas sem o produto em estoque. Então, Kavinsky, o marketplace é esse local, é esse ambiente que já tem estrutura de pagamento preparada, já tem estrutura de marketing preparado, faz ads para os seus produtos, faz propaganda na TV, já atrai o cliente, o que é, diga-se de passagem, a parte mais complexa de um processo de e-commerce, é a atração, a captação desses clientes. O marketplace já faz isso. Então, o lojista só precisa listar os seus produtos lá. É claro que o marketplace tem a contrapartida do lado dele, que é um percentual, uma taxa por venda. Mas, enfim, tem muita gente vendendo e faturando, enfim, muito com marketplace hoje. É uma das principais formas de se conseguir entrar e começar a vender no online sem você ter uma marca e uma loja já estabelecida. Legal. E aí, como é que funciona? Eu preciso daí digitalizar todo o meu estoque para disponibilizar e colocar as descrições? Sim, você precisa. Existem algumas formas, de se entrar em marketplace hoje. Você pode usar um integrador, que é uma ferramenta que vai pegar, caso você já tenha uma loja online, e fazer a integração técnica com os marketplaces, mas de uma maneira geral, sim, você precisa inserir esse conteúdo no marketplace. Ele precisa ser cadastrado, ele precisa ser descrito, ele precisa ter fotos, sempre seguindo os guides, os guidelines dos marketplaces, Cada marketplace tem seu guideline ali, o tipo de foto, o tipo de descrição, mas no geral são muito próximos, Mas Legal. cada um tem a sua característica, Uhum. Aí eu pego meus produtos, listo lá, aí toda a parte transacional o próprio marketplace cuida, depois vai transferir esse dinheiro para você paga uma comissão em cima das vendas, correto? Exatamente. Uma vez que o marketplace que eu vendi, que minha loja vendeu pelo marketplace, como é que funciona a logística? É a própria loja que precisa fazer todo o trâmite logístico, ou o marketplace também pode cuidar disso? De maneira geral, o envio é de responsabilidade do lojista, tá? O lojista, geralmente ele tem um contrato com os Correios, ele tem já
sei lá, a agência de correios de preferência dele, o que ele precisa ele vai receber, e eu não estou falando de Olist agora, estou falando de uma venda direta no marketplace, ele vai receber a venda pelo painel do marketplace, vai dizer, vendi aqui para fulano, o endereço é tal, ele vai imprimir essa etiqueta e vai levar no correio. O comprador está pagando esse frete, né? Porque ele coloca lá o valor de frete também, então ele tem essa flexibilidade, né? Então, em geral, é isso. Ele pode, se ele não quiser usar correio, ele pode usar transportadora, ele pode, mas geralmente o que se usa é o correios, né? São os correios, né? Como operador logístico. Mas é assim que funciona. Ele pode, aí o número de produtos, enfim, a listagem que ele quiser fazer, ele consegue, a quantidade que ele achar, enfim, que ele achar que faz sentido ele vender na internet, ele pode fazer. Quanto mais produtos, mais chances ele tem de ser encontrado e tudo mais. Legal. Eu vou começar a abrir para as perguntas do público aqui, Tá bom. e vou fazendo uma dobradinha aqui, perguntas minhas com do público. Claro. A primeira pergunta é do Vinícius Nunes. Obrigado, Vini. Vini é meu colega também, trabalha na iTerra. Sim, o Vini. Ô, Vini, tudo bom? Beleza, claro. Aí com você. Colega Como também. a pandemia afetou positivamente ou negativamente a Olist? Afetou positivamente pelo próprio nicho, enfim, pelo próprio ambiente que a gente trabalha, que é o comércio eletrônico, que é a aceleração de vendas, né? A gente vê, tem lojas hoje que estão vendendo apenas com Olist. Então, a gente já recebeu relatos de lojistas dizendo, cara, se eu não tivesse no marketplace ou no Olist, enfim, nesse caso no Olist, porque a gente tem algumas vantagens ali que colocam para cima o produto, mas, enfim, a gente teve esses relatos. Então, assim, a gente recebeu percebeu muito o impacto positivo, muita gente procurando a digitalização forçada. O Olist está com um novo produto que a gente acabou lançando, é um produto gratuito, chamado Olist Shops. É um aplicativo do celular em que o lojista que não tem as condições mínimas de vender em marketplace, mas ainda assim está fazendo sua venda por WhatsApp, por Instagram ou outra rede social que for, a gente criou a gente já ia lançar, a gente antecipou esse lançamento, e ele consegue fotografar o produto, colocar o preço, criar uma vitrine virtual, e essa vitrine gera uma URL, que ele pode aí sim mandar pelo WhatsApp, e a pessoa consegue consultar lá e fazer essa pelo menos a gente não tem ainda a transação, mas pelo menos a escolha do produto, daí no próprio WhatsApp ele diz, eu quero o produto tal, e eles fazem o pagamento entre eles, mas esse lançamento que a gente fez, até, Vini, bem legal a sua pergunta, foi identificado pelo pessoal da Prefeitura de Curitiba, e depois de algumas outras prefeituras, mas falando especificamente do case da Prefeitura de Curitiba, porque eles estavam com uma preocupação muito grande com a feirinha do Largo da Ordem, né? A feirinha está fechada, muita gente depende das vendas no domingo, né? Enfim, uma feira super tradicional aqui de Curitiba, com um movimento bastante alto, e de uma semana para outra o movimento não pode mais acontecer, as pessoas não saem de casa. Então, a prefeitura nos procurou para entender se a gente tinha alguma solução, a gente mostrou para eles, foi feita essa parceria. Então agora a gente já acabou de lançar, na verdade, semana passada, a feirinha virtual do Largo da Ordem, totalmente tocada por esse aplicativo, um aplicativo gratuito que a pessoa baixa, instala, a gente gravou alguns vídeos, mostrou como fazer, e já tem gente vendendo. Então, outras prefeituras se interessaram também, e, enfim, é algo que a gente deve colocar ainda mais aí para o mercado. É a nossa forma de ajudar, né? Eu não sei, a gente pode falar um pouquinho daqui a pouco o que a gente está fazendo nesse momento, e tem muito a ver com essa pergunta, Vini. Nos afetou, mas a gente resolveu não, assim, a gente tem um lado social também do Olist, que é muito importante nesse momento. Muitas empresas fizeram isso, nós somos também uma das primeiras a tomar uma atitude. Nós tiramos 100% a nossa taxa de implementação, que é o valor inicial que qualquer lojista paga para entrar no Olist. Nós zeramos essa taxa, ela está zerada
ainda, isso desde metade do mês passado. Então, hoje, para vender no List, qualquer pessoa pode entrar sem pagar. Enfim, é o que a gente fez nesse momento, porque a gente sabe que as pessoas precisam vender e as lojas estão fechadas. Basicamente é isso. Muito legal, parabéns pelas iniciativas. Vini, obrigado pela pergunta. Vamos para a pergunta do Renato. Renato, obrigado também pela sua pergunta interessante. Qual categoria de produtos que mais vende no Olist? Podemos falar pré e durante o corona, talvez? Tá, eu vou falar durante corona, depois a gente volta, porque é curioso, assim, né? Bom, esse é meio óbvio, a gente tinha um fornecedor de álcool gel, que a gente, obviamente, identificou o potencial e ele era fabricante, a gente acionou, entendeu com ele o quanto ele poderia fabricar. Eu não lembro agora de cabeça o volume, mas foi bastante, foi na casa dos milhares, se não me engano, 20 mil unidades em X tempo de álcool gel. Então, álcool gel, inclusive a gente ficou em cima desse fornecedor para ele continuar produzindo, enfim, mostrando o quanto ele ainda poderia se beneficiar dessa questão, né, enfim, do estoque, até porque a gente tem uma área de growth, né, uma área interna de growth que é responsável por identificar oportunidades de mercado e levar isso para os lojistas, né, então esse foi um dos pontos. Outra categoria, Kavinsky, essa sim curiosa, mas depois que a gente fala, ela vira meio óbvia, assim, é a categoria de esporte e lazer. Então a gente vendeu muito pezinho de ginástica, né, para malhar em casa, as pessoas estão com, enfim, academias fechadas e tudo mais, então a gente vendeu muito pezinho, e os artigos enfim, de saúde e beleza tendem a aumentar também, mas, no geral, agora sim, falando de pré-corona, o Olist sempre, como a gente tem mais de 1 milhão de produtos listados hoje, né, pegando o Mercado Livre, que é a nossa referência para conseguir entender quantidade de produtos e tudo mais. A gente tem mais de 1 milhão de produtos na nossa loja, né? Nós somos, se não a maior, uma das maiores lojas. Eu acho que a gente já está como a maior loja do Mercado Livre, né? Loja oficial. A gente acaba sendo um reflexo do mercado, né? Então, as categorias que geralmente vendem bem no mercado, vendem bem no Olist. Porém, a gente tem algumas limitações de envio, né, de dimensão. Então, assim, linha branca, alguns tipos de produtos muito grandes, né, sei lá, sofá, mesa, se não puder ser enviado pelos correios, a gente tem uma certa restrição por enquanto, né? A gente já está com parcerias em andamento ou já em finalização com transportadoras para a gente poder pegar esse tipo de produto também. Então, o tipo de produto que o Olist vende é o que consegue ser enviado pelos correios. Então, as categorias que geralmente vendem bem, né, eletrônicos, é uma categoria que vende muito bem, celulares, eletroeletrônicos de maneira geral. Então, é o reflexo do mercado. Saúde e beleza vende muito bem também, decoração também vende bem. Então, tem algumas categorias que vendem bem. Se vocês quiserem, né, eu não lembro quem que perguntou, mas a gente costuma lançar no nosso portal, o nosso portal blog.olist.com, a gente costuma lançar de tempos em tempos a lista do milhão, né, ou super listas de produtos que mais vendem. Então, a gente costuma de tempos em tempos, como a gente tem muita informação lá dentro, né, o próprio departamento de growth nos alimenta com muitas informações de categorias, produtos e tudo mais, a gente acaba compilando isso e montando materiais ricos, aí, materiais infográficos ou listas em PDF com essas informações. Então, a gente tem uma última lançada recentemente que tem essas categorias, mas em geral são essas que eu te falei. O legal dessas listas é que a gente desce um pouco, né? A gente sai da categoria e vai para o nível de produto, né? Então a gente consegue ter uma noção do produto, inclusive com preços, né? Qual é o preço praticado, o preço médio, né? O Olist, ele tem na própria ferramenta, né? Na plataforma, a gente tem um comparador de preço. Então você coloca um preço lá e a gente já consegue dizer se ele está acima, se está abaixo ou igual ao mercado, né? Para saber se você está oferecendo um preço competitivo.
Legal. Basicamente é isso. Uma pergunta agora do Serbena. Serbena, obrigado pela pergunta. Como vocês veem o marketplace de serviços? Eu não sei se o List oferece serviço também no marketplace, não. Não, a gente não oferece, né? O Olist, claro que agora com o Olist Shops, com esse aplicativo, todo e qualquer tipo de negócio pode ser feito pelo aplicativo. Então, tem gente usando o serviço, sim, no aplicativo, mas o aplicativo tem algumas semanas de vida. Então, a Olist Store, que é a nossa loja, né, o nosso negócio, enfim, que deu origem aí de 4, 5 anos atrás, a gente não consegue vender. Por quê? Porque a gente precisa seguir as regras e as normas dos marketplaces que a gente tá conectado, enfim, que nós somos parceiros. Então, eles não vendem serviço, a gente também não. Então, não existe nenhum plano por enquanto, mas, enfim, não é algo que não saberia dizer em termos de futuro sobre isso. A joia. Mais uma pergunta do Bob aqui. Essa vai ser bem boa para você, porque já que você é do marketing. Tá. Quais canais o List utiliza para promover sua plataforma? Assim, praticamente tudo que você pode pensar, a gente já testou, a gente já fez. Os que a gente ainda não testou, a gente vai testar. Mas, assim, a gente segue muito a cartilha do tradicional, tá? Então, a Google Ads, né, o Google Ads, Facebook Ads, em mídia paga é algo que a gente faz bastante. Enfim, você vai conseguir ver isso o tempo todo, principalmente se entrar no nosso site ou nos nossos ambientes. A gente tem o portal, né, o portal Universo das Vendas, que é a nossa plataforma de marketing de conteúdo. Então, assim, a gente usa muito marketing de conteúdo para ocupação de espaço, para geração de autoridade, inbound marketing. Então, para os materiais ricos servindo como atração de e-mails para a gente fazer ações de e-mail marketing, enfim. A gente já testou rádio, a gente já testou mala direta, a gente já testou bastante coisa, lista de e-mail externo, muita coisa a gente já testou, mas algumas se mantêm, outras não mais. Isso depende muito do momento, depende muito do resultado que isso dá, né? A gente segue muito essa linha do não sabemos até testar, testamos rápido, entendemos e a gente mantém ou não mantém. E tem estratégias que não necessariamente a gente abandona para sempre. A gente pode abandonar por um tempo e testar novamente. Já aconteceu da gente testar em outro momento, com outra abordagem, e ela funcionar melhor do que no momento anterior. Então, é muito variado. Mas, Legal. basicamente, é isso. Continuando um pouquinho nessa linha, para quem não sabe ou não pegou pela introdução, Marcelo também é especialista em SEO, né? Quer falar um pouquinho como que vocês trabalham o SEO do List? Claro. O SEO do List, ele é algo constante, né? Eu logo que entrei no List, há 4 anos e pouco, comecei a trabalhar o SEO tanto do site quanto do blog na época, e todo redator que entra, né, e todo membro da parte de redação, membro da geração de conteúdo passa por um treinamento de SEO. A gente tem uns guides de como fazer a pesquisa de palavra-chave, aonde buscar, que tipo de termo. A gente tem um profissional de SEO que ele é um profissional misto também de BI, então ele fica o tempo todo buscando oportunidades de palavras, oportunidades de informações que podem alimentar a geração de conteúdo. E é isso, assim, o nosso SEO, ele virou cultural já, ele deixou há muito tempo. Na verdade, acho que a gente nunca chegou a usar o SEO como algo pontual, mas com a evolução, né, principalmente com a criação do portal agora e da versão anterior. A gente mudou o portal recentemente, semana passada, para essa versão agora atual, mas mesmo a versão anterior ela era uma versão em que a gente tinha o SEO de forma cultural. Então, desde da escolha dos temas, do acompanhamento das palavras-chave, depois, inclusive, acompanhamento de
do posicionamento e de conversão também desses conteúdos. Então, é algo cultural, assim, e é aquilo que a gente sempre, eu, enfim, trabalho com SEO desde 2007, 2008, e a gente sempre falava que o SEO ele é algo constante e cultural, não é uma receita que você faz uma vez e para, ele é algo que precisa ser feito e mantido o tempo todo, e a gente tem conseguido fazer isso no Olist com resultados muito bons. O portal do Olist hoje, ele é referência em uma série de termos, assim, principalmente os termos relacionados a marketplace. É muito difícil hoje alguém fazer uma busca relacionada a vendas em marketplace, como vender em marketplace, ou enfim, esse tipo de busca, e não tropeçar ali no resultado do Olist, assim, é muito difícil mesmo. Legal. Eu vou para uma pergunta da Jade. Essa pergunta é um pouco, assim, ela não é necessariamente diretamente para o Olist, tá? Mas eu acho que a gente pode falar um pouquinho. Ela está falando dessa tendência das lojas que nascem puramente digitais, né? Tá. E que agora, né, antes do corona, obviamente, uma tendência de começar a abrir as lojas físicas também, né? Vem acontecendo com a Amazon nos Estados Unidos, sim. né? Ela dá o exemplo do Madeira aqui em Curitiba. Sim. A pergunta dela, o fato de ser só digital, pode acabar impactando nas vendas para o consumidor final ou B2B? O fato de ser digital, ou apenas digital, assim, a minha visão é que, por que isso acontece, né? Primeiro que é mais fácil, é mais rápido, é muito mais mensurável, você consegue gerenciar a loja da sua casa, se for o caso, e então isso é o que talvez motive esse surgimento digital primeiro, né, o digital first nesse caso. Eu não vejo isso como um problema, porque tem muitos casos, né, de lojas que são puramente digitais e ainda assim faturam muito, né? Isso é bem comum. É muito comum também algumas lojas começarem pequenas, começarem em casa e irem para o offline, mas não necessariamente vendendo para o consumidor offline, mas sim usando, por exemplo, um local para estoque ou algo assim. Isso é bem comum, muito comum, inclusive, mais até do que a gente pode imaginar. Então, assim, não acho que é um problema, e aí é caso a caso, depende do nicho, e é uma tendência, de fato. Eu acho que isso é irreversível, assim, e isso para tudo, né? Qualquer tipo de teste que você vai fazer, quanto menos risco você correr, ou quanto mais controlado for o processo, mais chance você tem de adaptar e aí chegar no modelo que você possa escalar. Eu acho que, e nesse caso, vender em marketplace é algo que ajuda demais, assim, porque além de você conseguir chegar no público de uma maneira mais rápida, mais assertiva, sem se preocupar com uma série de etapas que são mega importantes, como, por exemplo, a própria captação dos clientes, você se preocupa apenas com aquilo que realmente é importante, que é vender, que é comprar bem. Na verdade, antes de vender, é comprar bem, descrever bem seu produto, é mostrar bem o seu produto e vender bem. Então, isso pode, sem sombra de dúvida, ser feito no meio digital. Legal. Só complementando, Jade, eu acho que tem muito essa tendência de ir do digital para o offline, por exemplo, da Amazon e algumas marcas. O Ebanks também fez uma iniciativa aqui em Curitiba, no Shopping Miller, né, vendendo alguns produtos. Tem muitas dessas marcas que são puramente digitais e estão indo para offline, eles estão trabalhando muito mais o lado de experiência, né? Então, das pessoas poderem experimentar produtos na loja, mas até eventualmente acabar fazendo a compra digital depois, podendo comprar também no formato físico. E aí tem vários casos, olhando para o mercado americano, tá? Onde, por exemplo, a Casper foi, né, que vendia só colchões nos Estados Unidos, vendia só online, comprou 200 lojas, mas parece que o resultado não foi assim tão bom, as ações da Casper não reagiram muito bem depois. Então tem casos e casos aí, né? A Amazon ainda está num período muito inicial disso no mercado americano, fazendo testes e vendo como funciona, né?
mas é até para entender comportamento do consumidor dentro da loja física também e poder explorar isso depois dentro do digital. Obrigado pela pergunta, Jade. O Maurício Capriotti, que é meu amigo também, meu ex-cunhado, ele só fez um comentário aqui, mas eu vou complementar com uma pergunta, né? Escutando vocês e cadastrando produtos para meu e-commerce. Aí, já pegou mais Legal, um cliente aí. legal. Depois de 30 anos de varejo em loja física, me rendi ao virtual. O que você pode dar de dica para o Maurício, para quem tipo, nunca vendeu no digital, o que é importante para ele levar em consideração agora que ele está fazendo essa experiência? Tá, eu inevitavelmente vou puxar um pouco da sardinha para o marketplace, tá? Mas, bom, primeira coisa é precificação, né? Aquilo que eu falei, comprar bem e vender bem é bem importante. Ter um estoque também mínimo, porque ruptura de estoque é algo que causa transtornos ali na experiência de compra e tudo mais. Isso é algo importante também, que eu tenho certeza que o Maurício já sabe disso, até pela experiência, isso independe de digital ou não. Mas falando de digital, Maurício, foto, né? Fotos bem tiradas, com fundo branco, que é o padrão de marketplace, com todas as vistas possíveis, né? Então, aproximar ao máximo a experiência virtual da experiência real, né? Mostrar muito esse produto. A descrição também é algo que é fundamental nesse processo. O que as pessoas, em geral, costumam fazer no processo de descrição, principalmente pela quantidade de produtos, né, pelo volume de produtos a serem cadastrados, que precisam ser cadastrados, as pessoas tendem a pegar a descrição do fabricante. Isso, do ponto de vista de diferenciação do produto, né, do ponto de vista de SEO, não é nada recomendado, mas principalmente para a experiência, é importante que uma descrição mais completa, com ideias de uso e tudo mais, ajudam muito no processo de decisão de compra, né? Eu acho que o Kavi citou, né, o Kavinsky citou a Amazon, que é um ótimo exemplo, tem vários produtos com descrições muito completas, com páginas muito completas, descritas e com fotos no mesmo ambiente, tabelas, infográficos, tudo que ajude a tomada de decisão, né, é recomendado, né? Para marketplace isso funciona muito, assim. Em marketplace tem uma característica, porque se você está vendendo um produto que ele já está cadastrado no marketplace, você não consegue alterar esse cadastro. Na verdade, na prática, o que acontece é que quem cadastrou primeiro é quem é o produto, é como vai ficar essa descrição. Mas você pode fazer kits, por exemplo, dos seus produtos e fazer aí a descrição mais completa e mais personalizada, né? É bastante comum em marketplace, dependendo do tipo de produto, você fazer um kit. Por exemplo, se você vende mouse, teclado separadamente, monitor, você pode fazer um kit de mouse, teclado e sei lá, o que mais que a gente pode colocar cartucho de tinta de impressora, por exemplo, é um kit, é um produto seu, você fez esse kit, as pessoas acabam comprando de uma maneira ou de outra, de maneira conjunta, então aí você pode fazer a sua descrição, as suas fotos, isso ajuda muito, né, no digital. Fala-se muito da experiência também, né, então a própria experiência de entrega, né, a embalagem bem feita, a embalagem com informações, a gente já viu de tudo, assim, né, em termos de embalagem, e as que mais funcionam são aquelas embalagens que quem recebe percebe que foi feito de forma personalizada, cuidada, se possível com uma carta dentro, agradecendo a venda, enfim, todos esses são detalhes que fazem a diferença e nesse ponto, Maurício, o próprio marketplace, por mais que você venda dentro de uma loja como Olist, por exemplo, você ainda assim pode colocar as suas informações e reforçar a sua marca ali também. Então, é algo bem, bem interessante. Legal, não sabia desse negócio do quem cadastra primeiro fica como, digamos, um canônico ali do. Exato, tanto é, Kavinsky, que o cadastro de produtos já cadastrados no marketplace, ele entra muito mais rápido do que a fila de moderação necessária quando você cadastra um produto novo. Essa é uma das queixas que as pessoas têm de marketplace em geral,
quando cadastram produtos exclusivos, né, produtos de fabricação própria ou algo assim, poxa, vai demorar na fila de... Não apareceu meu anúncio, está demorando para aparecer, porque não é imediato. Quando você manda para os marketplaces, existe uma validação humana de todos os produtos, né? E isso gera fila, né? Então, óbvio, tem um batalhão de gente fazendo moderação diariamente, mas lá no Olist a gente tem essa camada também, que acaba ajudando a descrição, como fazer essa descrição, porque ela segue uma série de regras, né? Você não pode usar uma série de palavras, não pode usar alguns símbolos, as fotos, elas têm que ter um padrão. Então, passando por nós, bate lá, volta com a orientação, olha, sua foto aqui precisa ser assim, precisa ser assada, essa descrição aqui não pode, ela não vai dar certo porque não vai ser aceita e tal. Então, esse é um ponto que se tem, sim. E o que eu ia falar é que, quando você já tem um produto cadastrado no Marketplace, a entrada é muito mais rápida, que praticamente você simplesmente agrega mais estoque àquele produto, né? Isso falando do Olist especificamente. Curiosidade, você pode dar uma ideia de tempo para a gente do já cadastrado e não cadastrado? Olha, o não cadastrado ou melhor, o já cadastrado, ele é praticamente imediato, assim, porque você consegue, no nosso aplicativo, por exemplo, a gente bipa ali, tira a foto do código de barra, ele já identifica que esse produto está cadastrado e ele já sobe para venda, ele já está disponível para venda, ele é praticamente imediato. Alguns produtos podem levar um pouquinho mais de tempo, mas em geral é muito rápido. Agora, o não cadastrado vai depender das filas, por mais que a gente até, às vezes, consegue filas mais rápidas por algum tipo de produto específico que, às vezes, o marketplace está precisando, enfim, isso acontece também, o marketplace nos solicitar, é bem comum o marketplace nos solicitar algum tipo de produto por conta de ruptura de estoque dele, ou por até uma sazonalidade, ele já nos avisa, fala, eu vou precisar de tal e tal produto, você consegue na sua rede, a gente vai atrás e vai atrás dos lojistas que podem ter esse produto, enfim. Mas respondendo de novo a sua pergunta, a outra, do que não está cadastrado, às vezes uma semana, semanas, pode levar um pouco mais, pode chegar até 30 dias em alguns casos, mas isso tem reduzido cada vez mais, tá? Legal. Nós temos o papo está muito bom, tem bastante pergunta. Que legal. Mas nós temos menos de 10 minutos, então vamos tentar fazer agora um pouquinho mais, um bate-bola mais rápido. Claro. Tá? Primeira pergunta, mais uma pergunta do Bob, obrigado mais uma vez, Bob. A pandemia trouxe para muita gente uma relação menos impulsiva com o dinheiro. Já é possível avaliar essa diminuição no ticket médio ou abandono de carrinho? O abandono de carrinho a gente não consegue medir, porque isso faz parte do marketplace, tá? Agora, no ticket médio, eu não tenho essa informação atualizada em relação dos últimos tempos. Eu acredito que não tenha sofrido abalos para baixo, assim, tipo, diminuiu, ou... a questão de aumentar ou diminuir ticket médio vai depender muito do inventário de produtos que a gente tem, que os marketplaces têm. Então, mas, assim, para te dar uma resposta assertiva e específica, não consigo te dar agora esse número. Bob, eu posso complementar um pouquinho. O que a gente tem observado no varejo é que itens supérfluos eles estão assim diminuindo as vendas, tá? Tem menos gente comprando os supérfluos, especialmente agora, né, nesse pico de pandemia. Nesse momento, a gente acredita que isso com o tempo vai retornar, né? As pessoas vão se acomodando, vão entendendo. Por enquanto ainda tem muito medo, né? Não é só uma crise, né, de saúde, é uma crise econômica também. Mas a gente tem percebido que itens de necessidade básica, obviamente, eles aumentaram muito as vendas, e itens supérfluos, eles diminuíram um pouco, tá? E aí vai de muito caso a caso aí, de segmento para segmento. Vamos seguir com a pergunta agora do nosso amigo Willy Taminato, que você conhece bem, Marcelo. Sim, sim. Eu, Cavin, só para fechar essa questão do ticket, tem uns dados bem interessantes aqui da pesquisa do EBIT. Apostilas e cursos aumentaram 648% comparado o começo de março com o começo de abril. Cursos de educação, mais de 400%. Musculação e ginástica, mais de 200%. Então, no ticket médio dele, né, da pesquisa, não alterou muito, não. Está por volta de 400, R$410 o ticket médio.
Legal, boa. Legal. E aí, Pergunta vamos lá para o Willi. Caminato, vamos lá. Fala, Willi. A Amazon está vindo engatinhando sorrateira. Uhum. Para vocês, Marketplace, será mais um canal de vendas, um concorrente ou um frenemy? Uma pergunta interessante. A gente já vende, a gente já tem a loja dentro da Amazon, tá? Então, realmente a Amazon nunca, pelo menos até então, ela vem crescendo aos poucos, ainda ocupando o seu espaço. Todos os marketplaces, para nós, são encarados como parceiros, né? Então, a gente não vê dessa forma, de uma forma ruim esse crescimento. Pelo contrário, né? A gente cresce junto com o crescimento dos marketplaces, né? E, então, a resposta é essa. A gente está lá, a gente quer o crescimento de todos, a gente não vai parar também de colocar novos marketplaces, novos parceiros para dentro do Olist, e é isso. Não sei se eu respondi, mas... Legal. Pergunta da Daniela. Ótima pergunta, Daniela. Existe um controle de qualidade para os produtos parceiros de vocês? Total. Ótima pergunta, Daniela. Essa é uma das características que, desde o começo, a gente sempre bateu, inclusive em ações de marketing, assim, comprar de marketplace, claro, tem aumentado bastante, mas é algo que, principalmente no começo, tinha-se aquela, puxa, e aí, quem que vai me mandar, né? Quem que está mandando? Qual a qualidade desse produto? O Olist, ele faz uma seleção muito rigorosa de quem vende lá dentro, a gente chama, inclusive, de processo de seleção mesmo, não é assim, não é uma porta que entra quem quer, precisa ter emissão de nota fiscal, conta PJ, empresa aberta. Para alguns produtos é exigido nota fiscal de compra, e para alguns outros produtos é exigido também licenças do tipo Anvisa e tudo mais. Então, assim, o controle é muito rígido. Eventualmente acontece enfim, já tivemos casos de lojistas que enviaram produtos de baixa qualidade e tudo mais, eles são bloqueados até solucionarem, e eles podem ser cancelados e retirados da base, sim, porque é algo que interfere toda a rede, né, toda a cadeia ali de quem está vendendo ali de forma correta. Mas isso é raro, assim, a gente tem um filtro muito rígido para a entrada de lojistas. Legal. Pergunta do Marcelo Moraes. Uhum. Obrigado, Marcelo. Marcelo, alguma dica de conteúdo? Ele quer dizer aqui referências, sites de referência onde buscar informação para profissionais que terão que se adaptar às vendas no e-commerce, curso, etc. Pois será uma tendência, não só na área de vendas, mas em relação a estoque e outras atividades dentro desse contexto. Tá, o próprio blog do Olist tem essa função, tá? O nosso universo... Só um parênteses aqui, eu publiquei Colocou, aqui né? o endereço Tá. do blog, vou publicar de novo para vocês, tá? A ideia nossa é justamente ser referência em todos os conteúdos enfim, em todos os momentos da sua jornada, desde o início, quando você decidir vender ou entender que precisa vender online, e passando por todas as fases. Mas tem muita coisa na internet, muita coisa boa, né? O próprio portal E-Commerce Brasil, você vai encontrar muito material interessante, né? São nossos parceiros também. Enfim, em geral, você encontra muitas informações legais lá. Eu acho que são 2 pontos de partida, o nosso e o próprio E-Commerce Brasil. Se você depois quiser me mandar um e-mail, eu posso fazer alguns filtros, te ajudar com alguma coisa, enfim, e te mandar algumas outras referências. Tá? Eu faço algumas pesquisas lá e te mando. Legal, Marcelo. Obrigado de novo, Gilberto, pela pergunta. Bom, estamos chegando no final. Queria agradecer imensamente a tua presença. Poxa, que legal. Espero que a gente possa fazer mais vezes. Tá? Acho que tem muito conteúdo, tem muita coisa para falar, não cabe dentro de 1 hora. Espero que a gente se encontre novamente também fora dos meios virtuais em breve. Com Espero certeza. que todo mundo que está aí esteja seguro em casa
Esse é o Conexões Digitais, organizado pela Red Hook School. Essa foi a segunda edição com o Marcelo Ribeiro, da Holist. Semana que vem, excepcionalmente, a gente vai fazer na quinta-feira, às 17 horas, e o convidado vai ser a Débora, que é Head de Agências do Facebook. Tá? Obrigado, até lá. Mais uma vez, obrigado, Marcelo. Obrigado, Red Hook. Obrigado, gente. Boa noite para todo mundo. Boa noite, brigadão, hein? Foi um prazer, muito legal. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.